Quantos entendem que a palavra de Deus é o alimento, é o que nos sustenta, é o que nos garante uma vida espiritual abundante? Digam aleluia. Aleluia. Então nós vamos ler Gênesis capítulo 2. Versículo 15. Gênesis 2, 15 a 17. Quem já encontrou, diga amém. Amém. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos novamente o 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quantos adoram ao Senhor por sua bendita palavra, podem dizer aleluia. Pode ser um aleluia mais bonito? Aleluia! Meus irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração para esta noite é uma palavra que tem o objetivo de responder a alguns questionamentos. Eu já introduzi outra mensagem da maneira como vou introduzir a mensagem de hoje, mas fique tranquilo que não é uma repetição. É porque é uma coisa, é uma dúvida, é um questionamento que eu tenho constantemente. Eu sempre penso assim: Deus é onipotente. Quantos dizem amém por isso? Amém. Significa que Ele tem todo poder. Tudo está nas mãos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Digam aleluia. Aleluia. Deus é onipotente, tem todo poder. Nós somos filhos de Deus. Logo, tudo o que nós precisarmos como filhos de Deus, Deus está pronto para nos ajudar e nos atender. Quantos entendem assim? Digam aleluia. Aleluia. A pergunta que sempre me faço é a seguinte: por que então muitos de nós não conseguimos ampliar a nossa visão, alcançar sonhos mais altos, vencer em todas as áreas? Por exemplo, somente esta semana eu tive que socorrer 2 casais que estavam pensando seriamente em separação. Eu estou mencionando um fato, apenas um ponto. Se Deus é o nosso Pai, se nós temos à nossa disposição a bondade, a misericórdia, a fidelidade dEle, por que não avançamos em certos pontos? Por que não conquistamos mais? E por que sofremos tanto em algumas ocasiões? Claro que o sofrimento faz parte da vida. Mas você conhece alguém que sofre o tempo todo? Você conhece alguém? Tem alguma pessoa que, quando você olha para a pessoa, você já começa a dar um jeito de desviar o caminho, porque você sabe que aí vem lamento, vem choro, vem ranger de dentes, é um sofrimento o tempo todo e nunca sai daquela luta, daquela prova. Você conhece alguém assim? Para copiar o pastor Eliseu, quem conhece, diga Oh, então tem muita gente assim, não é? E olhando para a Bíblia, eu observo uma coisa: na verdade, Deus quer que sejamos bem-sucedidos. Quantos acreditam nisto? Deus quer que sejamos bem-sucedidos. Se você acredita, toca na pessoa do lado, diga para ela assim: eu creio que Deus tem um melhor para nós. Tomar posse, diga, tomar posse depende de nós. Qual é o segredo para a gente desfrutar o melhor de Deus? Qual é o segredo principal para termos à nossa disposição o poder de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus?
Eu creio que todos aqui acreditam que há pessoas, há crentes que oram e Jesus cura enfermos. Quantos creem, digam amém. Amém. Há pessoas aqui que acreditam que Deus ressuscita mortos. Quem crê, diga aleluia. Aleluia. Mas por que não consideramos a possibilidade de sermos usados por Deus neste nível, neste patamar? Há 9 dons do Espírito Santo que estão disponíveis de acordo com 1 Coríntios capítulo 12. Eu perguntei aqui outro dia, quem era usado por Deus com a manifestação de algum dom? E pouquíssimas mãos se levantaram. A pergunta é, o que é que está faltando para que a plenitude de Deus possa habitar em mim e na minha vida? Coloque a mão assim no seu coração, diga, na minha vida, o Senhor Jesus possa cumprir a sua palavra. Ele diz que coisas maiores do que aquelas que ele fez, nós faríamos, mas não temos visto coisas tão grandes. Nós louvamos a Deus pelo que ele está fazendo. Mas quem acredita que tem espaço para melhorar, diga aleluia. Aleluia. Então nós vamos tocar num ponto à luz da Bíblia hoje. O segredo para desfrutarmos o que Deus tem para nós se chama obediência. Quem aqui gosta de obedecer? Para aí, não vá no impulso da mão. Quem aqui gosta de obedecer? Levanta a mão. Oh, Jesus. Oh, meu Pai. Irmãos, a gente faz um esforço para obedecer, mas nem criança gosta de obedecer. Quem tem filhos aqui? Você ensinou seu filho a ser desobediente? Não, mas ele desobedece. Criancinha já começa bem novinho a manifestar uma intransigência, uma reação contrária à ordem estabelecida. Não toque aqui, pois é ali que ela toca. Não coloque a mão na tomada porque dá fogo, tem choque. Você dá uma meia volta, ela vai lá com o dedo. Você fala, vai dar choque. Só tem uma solução. É deixar tocar uma vez. Porque quando toca e nunca mais coloca o dedo, se agora eu acredito no papai e na mamãe. Eu não sei se estão aqui, meus filhos Mila e Vinícius, estão aqui? Eles têm uma filha, Manu, que é inteligentíssima. Eu tenho uma desconfiança que é porque ela é aluna do Sene. Todo aluno do Sene é inteligente, porque é orado, é abençoado, só tem professor crente, ungido. Mas ela é de uma sagacidade, no bom sentido da palavra. E outro dia o pai estava me contando. Ele disse para ela, vá tomar banho para ir para a igreja. Você precisa se apressar, se arruma. E ela começou a perguntar para ele, pai, por que Jesus fez isso? Por que vocês que mandam e as criancinhas que obedecem? Lindo isso, não é? Por que vocês mandam e as criancinhas que têm que obedecer? Aí o pai, porque é assim, porque a gente já viveu, e nós já fomos filhos, já fomos crianças, e aprendemos, e agora temos que passar para você o caminho. Ela disse, mas não está certo. As criancinhas é que têm que mandar. Aí ele falou, então vamos trocar. A partir de agora eu vou obedecer a você. Você fala para ir para a igreja e eu trocou de lugar com ela. Ela disse, pai, vamos para a igreja, toma banho. Vai tomar banho agora. Ele disse, não, eu não vou. E ela foi ficando aborrecida com ele. E ele disse, está vendo como é ruim você mandar e a pessoa não obedecer? Dessa história, dessa simplicidade, olhando para o texto que nós lemos aqui no Gênesis, tudo começou aqui. Porque observe, Deus coloca Adão e Eva no Éden, um jardim de delícias, um ambiente em que não faltava nada. Eu fiz uma pesquisa hoje para saber o significado dessa palavra, encontrei significados diferentes, mas pelo menos um deles significa prazer, lugar de delícia. Imagine um lugar tão aprazível, com todo tipo de frutas,
sem nenhum animal que pudesse causar mal ao homem e com uma bênção extraordinária. A Bíblia diz que Deus visitava o jardim pela viração do dia. Isso é algo maravilhoso. E Deus estabelece uma ordem, diga uma ordem. Uma única ordem. Uma. Olha, verso que nós lemos aí. De toda árvore, Gênesis 2 e versículo 16, mantenha a Bíblia aberta, por favor, nós vamos ler bastante a Bíblia. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás o quê? Livremente, mas da árvore da ciência, ou do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Por quê? Ainda explicou por quê. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí Deus cria a mulher, coloca como adjutora, e vamos ao capítulo 3. Observe. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Veja que é uma pergunta, não é uma afirmação categórica, é uma pergunta. E disse a mulher à serpente, resposta: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, vamos comigo? Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E o que fez Adão? Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, o que ele disse? A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher, Deus emitiu a sentença: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás os teus filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Observe que no versículo 22 diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, fez o quê? O lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Observe que este capítulo, eu fiz questão de lê-lo todo, e
creio que você está acompanhando também. É o capítulo que retrata o início de tudo, porque o projeto de Deus era que Adão e Eva vivessem desfrutando das delícias do jardim. Todavia, houve um problema. Qual foi o problema? Desobedecer a orientação de Deus. A grande dificuldade que nós temos de entender a vontade de Deus para nós é que desprezamos o que a Bíblia diz. Ora, quem aqui não conhece esse capítulo? Quem aqui não conhece essa história? Quem nunca viu num filme? Todos nós conhecemos. Mas a grande dificuldade continua conosco. Porque a partir daquele instante, o homem e a mulher foram lançados fora do jardim, do lugar de prazer. Porque às vezes relativizamos o poder de Deus, o agir de Deus, e imaginamos que Deus seja um Deus amoroso, mas tão amoroso que deve ter nascido no Brasil e gosta de jeitinho brasileiro. Eu quero dizer para você que a razão da sua vida não está caminhando muito bem na presença de Deus, é porque certamente em algum momento da sua vida, e eu arriscaria dizer até mesmo agora, você deve ter desobedecido à voz de Deus. E Deus nos trouxe aqui esta noite para que, à luz da sua palavra, nós pudéssemos corrigir a nossa rota, arrumar o que precisa ser arrumado, a fim de que possamos experimentar o que Deus tem para nós. Presença, unção, graça, batismo com o Espírito Santo, variedade de línguas, interpretação de línguas, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito, dons de curar, operação de maravilhas. Quem quer desfrutar isso da parte de Deus? Deus quer que desfrutemos do privilégio da comunhão, mas para isto nós precisamos obedecer a sua palavra. Eu quero que você leia comigo agora Lucas 6, 46 e 49. Nós lemos no começo, foi a leitura inicial, mas alguns irmãos ainda não haviam chegado e nós precisamos ler esse texto. Lucas 6, 46 a 49. Percebam que Jesus se torna homem, habita entre nós, mas os ensinamentos divinos continuam o mesmo. A receita é a mesma. Versículo 46, Jesus diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Quem aqui tem Jesus como Senhor da sua vida? Quem aqui tem Jesus como Senhor da sua vida? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava o quê? Fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Aqui está o segredo brotando dos lábios de Jesus. Deus quer que tenhamos uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida abençoada em todas as áreas. Mas Ele coloca uma condição. Quem é que tem casa firme? Quem obedece às palavras. Quem é que é bem-sucedido em tudo que faz? Quem obedece às palavras do seu Senhor. Quem é que vive como uma vara de bambu, balançando o tempo todo, dando cabeçada na vida? Não funcionam as coisas. E aí vem uma vozinha que é
a voz de Satanás e diz: é porque Deus não gosta de você, porque olha a vida do fulano. Não é lá essas coisas de crente. Não vejo tanta coisa. Mas tudo que faz dá bom resultado. Se você puder entrevistar essa pessoa, ela vai dizer: sabe qual é o meu segredo? É porque eu obedeço a palavra de Deus. Eu vivo os princípios da palavra de Deus. Nós temos aqui hoje uma multidão de adolescentes e de jovens. Ah, pastor, eu quero ter um casamento feliz. A Bíblia dá receita. Se você faz no noivado ou no namoro o que é próprio do casamento, o seu casamento não estará estruturado. Ah, porque Deus não me ama, pastor? Não, porque você não colocou como princípio da sua vida a palavra de Deus. Quem quer ser feliz aqui? Abençoado por Deus. Dá um aleluia bem bonito. Aleluia. Então Deus está dizendo: eu quero que você seja abençoado. Eu quero colocar a mão sobre aquele empreendimento e fazê-lo crescer e realizar os teus projetos, porque são projetos que coloquei no teu coração, mas está faltando uma coisa: obedecer ao Senhor. Essa palavra Senhor, hoje ela tem um sentido, não tem tanto peso como quando a Bíblia foi escrita. No grego, essa palavra Senhor, com relação ao servo, a melhor tradução seria o Senhor, e o servo seria escravo. Então observe bem, naquela época era comum haver escravos e senhores. Então o domínio do senhor sobre o escravo era o domínio de alguém que era dono. Então o escravo não tinha vontade. O escravo não tinha querer. Ele fazia a vontade do Senhor. E essa figura é uma linguagem que eu poderia dizer alegórica, metafórica, porque Jesus está dizendo: vocês estão para mim como o escravo está para o seu senhor. E aí a gente precisa ver na Bíblia, porque na Bíblia você marca, guarda no coração, Romanos 10, versículos 9 e 10. Nós vamos ver que a única maneira que nós temos para entrar no reino de Deus é reconhecendo o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Redobre a sua atenção, porque estas são verdades basilares, são verdades fundamentais, mas com o passar do tempo, elas foram caindo em desuso. Olha o que diz Romanos, quem já encontrou Romanos, capítulo 10, 9 e 10, diga amém. Amém. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, o que vai acontecer? Serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para quê? Para a salvação. Então preste atenção aqui. Hoje, quando nós anunciamos Jesus, nós anunciamos assim: quem quer aceitar Jesus? Quem quer ser abençoado por Jesus? À luz da Bíblia, não seria o convite ideal. O convite deveria ser assim: quem está cansado de ser servo e escravo de Satanás e de andar fazendo a vontade dele, escravizado por ele, e gostaria de tornar-se escravo de Jesus, porque ele é 1 bilhão de vezes Senhor melhor do que o diabo, quem quer abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Jesus? Só deveria ser o convite. Mas boa parte das igrejas já se preocupam muito para não perder os seus clientes. Então escondem o evangelho. Há pastores que supostamente deveriam ter uma formação, uma estrutura bíblica sólida, mas estão enveredando por um caminho. Qual é o caminho?
Basta você crer e receber Jesus como Salvador da sua vida. Recebeu como Salvador, está resolvido. Não, para entrar no reino, você precisa, em primeiro lugar, reconhecer que Jesus passa a ser o seu Senhor, o dono da sua vida. Você não se governa mais. Quem governa a nossa vida é Jesus. É por isso que você diz: eu entrego a minha vida a Jesus. Aí é bom. Eu abro mão da minha vontade e a partir de hoje eu recebo Jesus como meu Senhor e logo como meu Salvador. Vamos ver na Bíblia. Paulo tinha esta convicção. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Paulo diz assim: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Alguns irmãos estavam encontrando ainda, nós vamos ler novamente no lindo coral. Isso é Bíblia, marque na sua Bíblia, guarde no seu coração. 1 Coríntios 6, 20, vamos juntos? Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Crente que diz: na minha vida ninguém manda, eu sou dono da minha vida, ainda não entrou para o reino. Crente de verdade diz: quando eu não conhecia Jesus, eu pensava que dominava a minha vida, mas na verdade era escravo de Satanás. Mas hoje a minha vida é de Jesus, o meu corpo é de Jesus, o meu espírito é de Jesus, o meu coração é de Jesus, a minha família é de Jesus, o meu carro é de Jesus, a minha casa é de Jesus, os meus filhos pertencem ao Senhor Jesus. Tudo é dele, para ele e para a glória dele. São verdades simples do Evangelho, mas que fazem uma diferença tremenda. Eu conheço pessoas que viram a cabeça para um lado, tomam decisões, não oram, não recebem conselhos. E eu preciso fazer essa ressalva, eu já pedi permissão ao pastor Eliseu. Nós vamos ter hoje a primeira parte dessa mensagem, mas nós teremos uma segunda parte. Quantos dizem amém? Amém. Você é corajoso mesmo, corajosa, não é? Há muitas pessoas que são de Jesus, mas não perguntam para ele quando vão tomar qualquer decisão. Casam, namoram. Agora, quando o problema surge, procuram quem? Jesus. O pastor. Procura o pastor. Não é assim, Charles? Não é assim? Esquentou, o telefone liga. Pastor, acorde aqui. Ora, você perguntou para Deus se era isso que Ele queria para a sua vida? Você se aconselhou com alguém? Eu vou lhe mostrar na Bíblia que essa ideia que andam semeando por aí, que você tem ligação direta com Deus, e tudo que você quer fazer, quando vai na casa da irmã Maricota, para Deus falar. Olha aqui onde é que está o segredo para você ser bem-sucedido. Ah, pastor, então o senhor não acredita em profecia? Eu acredito na profecia que vem atrás de mim. Eu acredito em profecia que Deus te acha. Eu vim aqui consultar essa pitonisa. Essa irmã é raio-x. Se você for lá, você vai gostar. E a pessoa se sente pressionada, porque alguém disse que é profetisa, que é profeta, e ela chega lá, não tem profecia, e aí vai arrumar uma para você. E você diz: Deus falou. Deus falou? Foi Ele que falou? O manancial está aqui. Geralmente, quando Deus fala, Ele fala em confirmação da sua palavra. Eu vou compartilhar essa experiência. Não estava no programa, mas eu vou compartilhar. Eu estava desesperado para casar. Já estava com 33 anos.
E orando, irmãos, 2 anos chorando, jejuando, e ninguém me queria. E eu achei um versículo na Bíblia. Achei um versículo na Bíblia para me apoiar. Atenção, jovens e adolescentes. Escutem isso. Achei um versículo que diz: case-se cada um com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Eu disse: Jesus, já que está demorando, eu vou atrás. Se for crente, eu caso. Olhei para uma jovem lá no interior, quebradora de coco, acostumada no sol, bonita. Olhei, disse: que moça bonita. Aí entrei na feira, se de repente ela se aproximou, e aí eu olhei para o lado, quem era? Ela. Começamos a conversar. Disse: que é você? Eu sou crente, sou pastor, vim pregar aqui. Disse: pois eu não sou crente também? Qual a igreja? Igreja tal. Minha igreja. Eu falei: é de Deus, está tudo certo, é tudo. Já arrumei um jeito. No outro dia eu já estava falando com os pais dela, conhecendo, né, claro. Ah, boa tarde, como é que vai? Tudo e tal. Deus está trabalhando tudo, está tudo certinho. Agora é o caso. Não quero nem saber de profecia, nem de nada. Não, vou casar, é agora que eu vou casar. Preparei os convites, arrumei tudo, aliança. Aí, de repente, estou orando um dia, o meu coração se encheu de tristeza. Não é essa jovem. Eu falei: ah, meu Deus do céu. O pastor Eliseu já tinha falado no ministério. Eu digo: agora como é que eu vou chegar e falar no ministério que deu errado o negócio, deu para trás? Os obreiros vão pensar: meu Jesus, esse homem não casa mesmo não, está largado, né? Só que eu tomei uma decisão, irmãos. Olha, eu estou compartilhando uma experiência minha, pessoal. Tomei uma decisão. Falei: eu não quero nem saber de oração e de profecia. Se tem algum profeta, eu já virava por aqui. Entrava alguém, eu entrava. Eu digo: opa, para cá não. Mas sentindo aquele peso no coração. Não é. Você vai entrar numa coisa errada. Eu estou um dia na secretaria da igreja, irmãos. De repente tinha uma portinha ali de madeira na entrada, não sei se alguém se lembra. Eu escutei quando bateram a porta, e uma irmã, uma missionária que veio do Equador, quando ela disse: a paz do Senhor, o meu coração disparou. Eu nunca tinha visto aquela mulher. Tuc, e eu marchei para a porta e disse: vou sair enquanto é tempo, vou fingir que vou para o banheiro. Quando eu fui na porta, ela já empurrou a porta assim e meteu o dedão de profeta. Tem uma palavra de Deus para ti. Eu digo: Deus me achou. Eu não fui atrás de ninguém. Porque Deus, quando quer falar contigo, Ele levanta um vaso e te encontra. Os olhos dele são como chama de fogo. E Ele conhece o nosso coração. Irmãos, aquela mulher foi tomada por uma autoridade de Deus. Disse: não sei nada da sua vida, não conheço, mas a moça é crente. Mas não é a pessoa que Deus tem para ti, por causa do ministério que Deus tem contigo. A moça era crente, família muito boa. Irmãos, eu meti a mão assim, peguei o convite e disse: irmã, então, eu estava aborrecido. Diga: então, fale com Deus aí, o que é que eu faço? Que o convite está pronto, está todo mundo sabendo, os pais preparados lá, está tudo certo. Daqui a 2 meses. Aquela irmã não se abalou, porque quem é de Deus não se enrola com nada. Eu me lembro dela fechando os olhos e disse assim: primeiro lugar, você vai separar um tempo de jejum e vai pedir perdão para Deus, até que você sinta o perdão de Deus, porque na sua vida não é assim. Você não vai tomando decisões, você tem que buscar o que Deus tem para a sua vida. Depois que você sentir o perdão de Deus, você vai separar um tempo de jejum pela família da moça, pela moça, e somente depois você vai falar com ela. Eu assim fiz. Separei 3 dias de jejum só na água.
porque eu estava em amargura de alma. Como é que eu vou dizer? O Espírito Santo disse: fala a verdade, conta a história, fala a verdade. 3 dias depois, eu disse: Senhor, eu quero uma confirmação, porque a minha preocupação naquela altura era com os convidados, os convites, o ministério, a igreja. Como é que nós vamos fazer, Senhor? Eu disse: Senhor, eu não faço isso. Fiz isso 2 vezes na minha vida, 2 vezes. Eu gostaria de abrir a Bíblia e num versículo que eu vou ler, o Senhor me diga, me dê uma confirmação. Eu abri a Bíblia e li. O rei, porém, entristeceu-se muito. Todavia, por causa dos convidados, daqueles que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. Conheci o texto, foi quando a filha de Herodias pediu a cabeça de João Batista. Herodes sabia que não podia fazer aquilo, que era homem de Deus, mas por causa dos convidados, ele tomou aquela triste decisão. Quer melhor do que isso? Eu liguei para a mãe da moça e contei a história. Ela do outro lado disse: pastor, se não é de Deus, nós também não queremos, nós só queremos a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu falei com uma jovem, Deus já tinha trabalhado. E ela disse: não, tudo bem, sem nenhum problema. Eu desliguei, fiquei com orgulho ferido. Eu digo: essa moça não gostava de mim, não nem reclamou, nem chorou. Quando eu pensei isso, o Espírito disse: eu já trabalhei no coração deles. Está rindo disso? Moça, rapaz, quando pensar em tomar uma decisão, não saia por aí metendo a cabeça. Você tem dono. Você foi comprado e comprada por um alto preço, o preço de sangue vertido na cruz do Calvário. Procure saber antes, porque você foi comprado por um alto preço. Em Mateus 28, 19 e 20, abra a sua Bíblia. Eu estava falando, mas eu vou voltar ao assunto. Há muita gente sendo guiada apenas pelo que entendem ser profecia de alguém para si. Mas a Bíblia tem resposta para tudo. Mateus 28, 19 e 20. O Senhor diz: façam discípulos. Você pode ler comigo? Façam discípulos. Pode ser mais forte? Façam discípulos. De que maneira? Ensinando-os a guardar o quê? Tudo o que vos tenho ordenado. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O que mais? Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olhem isso aqui, gente. O Evangelho de Jesus Cristo pressupõe discipulado. E vem umas inovações em que crente não precisa ser discipulado. Você crê que Jesus é o Senhor? Creio. Baseado onde? No eunuco, Filipe. Então vem cá, mergulha aqui. Levantou. Nós recebemos, não sei se o irmão Robson está aí, nós recebemos pessoas aqui de outras igrejas, batizadas. Elas procuram lá a sala, assistem a aula e dizem: pastor, eu posso me batizar novamente? Porque da igreja onde eu era, eu me batizei, mas eu não sabia o que estava fazendo. Agora eu estou tendo entendimento do que é o batismo. Me deixe batizar, porque eu não sabia o que estava fazendo. O Evangelho pressupõe discipulado. Paulo diz assim: o que de mim aprendeste, faz o quê? Confia-o a homens fiéis, para que estes ensinem a outros. Então note bem, na casa do Senhor, sempre há homens e mulheres que Deus separa para que possa ajudar novos crentes. Vai tomar uma decisão, aconselhe-se antes, busque na palavra de Deus,
Não tome decisões precipitadas. Eu não sei por que Deus está falando isso forte essa noite. E sei, porque quando Deus fala uma mesma coisa várias vezes, é porque Ele está alertando alguém. Não tome decisões sem antes ter a certeza que Deus está no negócio. Quem está entendendo o que Deus está falando, diga aleluia. Abra sua Bíblia em Efésios 2, 1 a 5. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Efésios 2, 1 a 5. Glória a Deus. Efésios 2, 1 a 5. Diz assim: Cristo Jesus, e vos vivificou, estando vós o quê? Mortos em quê? Em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de quem? Filhos da ira, como os outros também. Agora olha o 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Vamos juntos, o 8 e o 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olhem aqui, a ênfase é sempre dada nos versículos 8 e 9. E há muitas pessoas pregando e dizendo: a salvação é fé. Crê em Jesus? Creio, está resolvido o problema. Como é que nós começamos o texto hoje? Lucas, capítulo 6, 46 a 49. Vocês me chamam de Senhor? A resposta é a seguinte: vocês fazem o que eu mando? Então eu sou Senhor de vocês. Porque o servo, o escravo, ele está à disposição do seu Senhor. O segredo para você ser abençoado é estar à disposição de Jesus. Senhor, o que tu queres que eu faça? Na próxima terça-feira, nós vamos entrar para as questões práticas. Convide alguém para estar aqui. O nosso desejo e a nossa oração é para que as terças-feiras sejam cultos de meditação na Bíblia e orientação prática para a nossa vida. O grande teólogo Meyer Pillman, ele compara o conhecimento da Bíblia com a nossa espinha vertebral. Eu tinha até pedido o maestro Leonardo para exemplificar, mas ele está de serviço hoje. E ele falou: por que o senhor me escolheu? Eu falei: porque você é o mais magro da igreja. E eu queria mostrar para a igreja que mesmo uma pessoa magra como você tem uma coluna vertebral. Sabe por quê? A coluna vertebral é que nos sustenta. É ela que nos mantém de pé. Já perceberam alguém que quando tem um probleminha numa... Como é que chama mesmo o nome lá? Vértebra. Mas tem outro nome que diz lá, né? Quando dá aquele probleminha naquela borrachinha que fica lá. Aquilo só Deus sabe fazer. Medicina não sabe. Aí a pessoa sai o quê? Assim, porque tocou na coluna.
todo crente em Jesus, que você olha para a vida dele e é uma vida firme, é porque ele tem coluna vertebral. Ele tem o conhecimento da palavra. Agora observe bem, e ele diz lá, que a coluna vertebral não é algo para você sair mostrando para ninguém. Já imaginou se alguém vem aqui para o culto essa noite, e aí com a coluna aberta para que a gente pudesse ver? Não, ela fica guardada, ela fica protegida, e nós ainda colocamos uma roupa. Significa o quê? O conhecimento bíblico e de Deus não é para a gente ostentar, não é para a gente sair aparecendo por aí dizendo, olha a minha coluna vertebral. Mas na hora que alguém tenta te balançar para te levar para o mundo, ensinando heresias, coisas falsas, você diz, não, meu amigo, na minha igreja tem tutano, na minha igreja tem palavra, na minha igreja tem Bíblia. Eu não sou menino para sair correndo de um lado para outro, sendo levado por qualquer vento de doutrina. Por quê? Porque eu leio a Bíblia, eu conheço a palavra de Deus. Eu lanço esse desafio para você. A cada terça-feira, nós vamos meditar na Bíblia Sagrada, lendo. Traga a sua Bíblia. Pastor, só tenho no telefone e no tablet. Traga, nós vamos ler a Bíblia juntos. Eu vou fazer uma pergunta, fique em pé. Ouvindo essa palavra esta noite, você identificou alguma coisa na sua vida que está em desacordo com a palavra de Deus? O Espírito Santo trouxe à sua memória algo que você tenha feito que desagrada ao Senhor? Pastor, eu estou saindo daqui cabisbaixo, porque eu identifiquei coisas na minha vida, decisões que eu tomei sem perguntar a Deus. O que eu faço? A palavra do Senhor nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom, que Ele estabelece o roteiro, mas Ele sempre dá o escape. Adão e Eva foram expulsos do jardim, mas Ele disse, esperem só um pouquinho, eu quero fazer uma promessa para vocês. Da semente da mulher vai nascer um, que vai esmagar a cabeça da serpente. Nós não estamos desamparados. Nós temos um Jesus que é misericordioso. E a palavra nos diz que o Senhor não esmaga a cana trilhada, nem apaga o pavio que fumega. Deus não te trouxe aqui esta noite para você sair esmagado. Ele te trouxe aqui para mostrar a palavra e para dizer, meu filho, minha filha, mas há solução para você, porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele está ao lado do Pai, intercedendo por nós. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Converse com Deus agora. Oramanacando rabarrassura e bedequeando ralabarrassura e bedequeando arabas. Espírito do Trino Deus, olha aí a tua noiva, Jesus. Age, Espírito Santo, agora, trazendo a memória, trazendo a lembrança, coisas que ficaram no esquecimento, mas que são impedimentos ao teu agir nestes dias. Espírito Santo, convence-nos esta noite da nossa situação, da nossa condição de pecadores e mostra-nos o que precisa ser corrigido. Espírito Santo, toca agora no coração deste homem, desta mulher, para que haja, Senhor, arrependimento e para que possam se aproximar de Ti com o coração quebrantado, com devoção. A Tua palavra nos diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Portanto, Senhor, faz desta noite uma noite de perdão. Nós estamos sendo aliados por Ti.
nós estamos sendo corrigidos, Senhor, pela tua vara, pela tua linha. Nós queremos estar no prumo, na condição de receber a manifestação do teu Espírito Santo. Nós queremos o melhor que tu tens para a DIG, Senhor. Traz sobre nós um tempo de renovação, traz sobre nós um tempo de arrependimento, Senhor. Nós sabemos que este é o caminho para que possamos experimentar o melhor de Deus. Faz isto, Senhor, para a tua glória. Eu quero perguntar se nesta noite há alguém que quer receber Jesus como Senhor da sua vida. Você está cansado de sofrer. Você está cansado de bater com a cabeça no muro, na parede. E você entendeu que Jesus, na cruz do Calvário, morreu em seu lugar, pagou um alto preço. E Ele quer ser o Senhor, mas seu Salvador, seu amigo. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar, venha entregar sua vida a Jesus. Nós já temos aqui uma vida preciosa. Cleonice, você entendeu a palavra e quer receber Jesus para ser o Senhor da sua vida. A partir de hoje você está dizendo: Senhor, eu sou tua serva, eu abro mão da minha vontade, eu quero a tua vontade para a minha vida. Você quer fazer isto agora? O senhor é parente dela, é filho dela, mas já é crente, já é salvo, graças a Deus. Nós temos aqui um filho vendo a mãe recebendo Jesus como Senhor e como Salvador. Aplauda bem forte ao Senhor. É Jesus que faz isso. É Jesus. É Jesus. Alguém que entrega a sua vida num dia de mensagem como esta, eu creio que vai ser uma pessoa que vai se firmar, porque ela entendeu que está abrindo mão da sua vontade, para que a vontade de Deus permaneça sobre a vida dela. Vamos orar? Estenda as mãos para cá, feche os seus olhos, querida. Pai querido, nós oramos por esta vida preciosíssima, Senhor. Ela está diante da tua igreja, confessando a Jesus como seu Senhor e como Salvador da sua vida. Nós pedimos agora, ó Senhor Jesus, opera o teu milagre, age com o teu Espírito Santo e opera o milagre do novo nascimento. Senhor, que a partir deste instante a tua vontade prevaleça e permaneça sobre esta vida. Nós oramos assim, ó Pai, e a entregamos nas tuas mãos, e todo o povo de Deus alegre e feliz diz: amém. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus.